Vida temos vários professores. Alguns logo esquecemos, outros lembramos ocasionalmente. Mas há aqueles que, mesmo com o passar dos anos, jamais se apagam da nossa mente. E essa lembrança é sempre repleta de carinho e emoção. Um grande mestre deixa marcas profundas. Alguém que sabe ler o nosso coração, oferecer o exemplo certo e contribuir para a formação de um caráter firme. Pode ser um amigo, um desconhecido, um pai ou um grande irmão. No Terceira Revelação de hoje vai falar de um mestre por excelência, Jesus, sua pedagogia e seu método. A nossa convidada é a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Sandra Borba. Jesus é um repórter, é um antropólogo, é um poeta, é um administrador, é um líder. E também reportagens, sugestões de leitura e o Espiritismo Responde. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. A FEB lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Vantuil, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. Uma época em que o mundo era mais violento, que os criminosos eram crucificados em público, ele veio para ensinar a beleza e a perfeição das leis de Deus. Seu nome, Jesus. No século I, passou pela Terra o maior mestre de todos os tempos. Um professor habilidoso, experiente, que conhecia as limitações e potenciais de seus seguidores. A cada exemplo, multidões sorriam. Centenas de pessoas ouviam encantadas histórias de profundo alcance moral, como a do samaritano, que cuidou de um desconhecido, ensinando a todos o significado do amor ao próximo. Conseguiu fazer brotar todas as plantas. Algumas caíram em solo pedregoso, outras foram devoradas pelos pássaros, e apenas uma parte caiu em solo fértil. Com essa parábola, Jesus mostrou que é preciso estar preparado para receber a boa semente, mas como ser solo fértil para a mensagem do Cristo. O cérebro, terreno pronto, ele disse o terreno fértil. O terreno fértil não necessariamente está pronto, precisa ser preparado. Eu quero crer que os grandes pensadores, os grandes santos, os grandes espíritos que chegaram na Terra, foram esses preparadores do terreno. Nós éramos terrenos férteis, mas precisava de uma preparação do adubo conveniente do Evangelho, da experiência, da vivência das grandes almas. E agora sim quero crer que nós podíamos entender também a transição como a transição individual de cada um de nós. O verdadeiro mestre é aquele que vive de acordo com o que prega. E Jesus é exemplo vivo da própria doutrina. Foi pobre, humilhado, incompreendido, mas até na hora da morte ensinou o perdão.
Ao estudar a personalidade de Jesus, descobre-se que ele foi mestre em várias áreas do conhecimento humano. Uma dessas áreas é a pedagogia. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui para o Terceira Revelação a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Sandra Borba. Sandra, por que Jesus foi um bom pedagogo? Jesus, ele não é só um educador, um pedagogo. Jesus é um repórter, é um antropólogo, é um poeta, é um administrador, é um líder. Mas o único título que de fato ele aceitou foi exatamente este. Quando o chamaram bom mestre, ele respondeu: bom só o Pai o é, mas mestre eu o sou. Então ele assume a condição de fato de ser um educador. E nós poderíamos dizer, repetindo o Pedro de Camargo, autor da obra O Mestre na Educação, que a obra de Jesus é uma obra mergulhada no aspecto pedagógico. Ele diz, ipsis literis, a obra messiânica é obra de educação. E aí, como educador, Jesus tem não apenas princípios, mas ele tem também delineados objetivos para nós alcançarmos, tem uma metodologia toda própria, peculiar, rica, e tem também a sua forma de relacionamento com aqueles seus seguidores. Ou seja, ele se comporta de fato como quem vem para educar. Bom, então vamos aos exemplos. Começando o exemplo primeiro, de que Jesus era um bom mestre. Todo bom mestre é aquele que tem que se comunicar bem com o seu aluno, com o seu discípulo. E se nós observamos com um pouco mais de cuidado, nós vamos entender que Jesus era um grande comunicador. Bastava que se dissesse: lá está Jesus, nas cercanias da cidade, todo o povo corria. Lá vai Jesus pregar no Mar da Galileia, todo mundo corria. Lá vai Jesus pregar lá no monte, todo mundo corria. E quando ele se escondia ainda, às vezes, nas casas, até a gente descia pelo telhado, né? Para mostrar como a procura em relação a ele era uma coisa extraordinária. Um bom mestre é aquele que estabelece com o aluno ou com o discípulo uma relação de empatia, de carinho, e exerce sobre a figura do educando uma autoridade. No caso de Jesus, além de uma autoridade intelectual, é uma autoridade moral, uma autoridade espiritual. Então, todo aquele que se aproximava dele, se aproximava um tanto quanto temeroso ou curioso, mas recebia aquele impacto da figura que não se impunha pela intolerância ou não se impunha por uma autoridade mundana, vamos dizer assim. E ele se colocava, então, como aquele ser que deseja trazer do outro, porque o sentido, Cláudia, da palavra educar é exatamente este, é trazer de dentro para fora. Então podemos dizer que esta é a grande habilidade de Jesus. Agora, um bom mestre deve obrigatoriamente, necessariamente, por exemplo, se fazer entender. Mas até hoje há pessoas que não entendem a mensagem de Jesus. Ele foi um bom mestre também nesse aspecto? Também, porque o problema do aprendizado tem a ver não apenas com aquele que ensina, mas com aquele que aprende. Emmanuel diz de uma forma muito simpática para todos nós educadores, que quando de fato Jesus toca o coração do homem, ele se torna evangelizador de seus irmãos. O que significa dizer que a apreensão por parte do educando, do aprendiz, acerca da mensagem, opera no indivíduo uma transformação, que é um conceito, inclusive, bastante usual do termo aprendizagem. Obviamente que a aprendizagem tem a ver com a maturação da pessoa, com a prontidão da pessoa e com a capacidade que ela tem de se identificar com a sua mensagem, com a lição e reelaborar isso individualmente. Como nós somos evolucionistas, né, entendemos que esse processo se dá, então, ao longo das diversas reencarnações, onde nós vamos aqui e ali descobrindo alguns aspectos do pensamento do Cristo e, consequentemente, renovando e ampliando as nossas aprendizagens. Bom, um bom mestre, hoje em dia, por exemplo, tem que saber dirimir conflitos. Há sempre muitos conflitos em sala, ou onde quer que ele lecione. Como é que Jesus fazia isso? Olha, Jesus, em primeiro lugar, ele quase não vivia conflitos entre os seus próprios discípulos, a não ser algumas situações, por exemplo, próprias da imperfeição humana, né? Mas ele gostava de provocar. É muito interessante a gente observar que, dentro da própria evolução do conceito de educador, se sai de uma visão meramente tradicional, onde o educador é aquele que transmite, para uma concepção, poderíamos dizer, mais moderna, em que o professor é aquele que estimula a reflexão do aluno, ou seja, retira-o de uma mera reação para que ele seja ativo, para que ele seja participativo. E Jesus, né, ele fazia sempre isso.
Então ele administrava, aí sim nós poderíamos dizer, os conflitos de aprendizagens, de relacionamentos dos seus discípulos. É muito comum nós observarmos como metodologia Jesus estimular, por exemplo, a reflexão dos alunos, a reflexão dos seus discípulos. Poderíamos citar um fato rapidamente, que é aquele em que a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, vai até Jesus e diz que tem um pedido a lhe fazer. E ele pergunta o que é que ela quer lhe pedir. E ela diz que deseja, como toda mãe, né? Porque segundo as tradições só muda de endereço, né? Não é tudo igual. Então, ela diz assim, eu quero que meus filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus, então, disse que não podia resolver aquilo, porque essa questão de escolher dependia de Deus. Mas indaga se eles poderiam beber do cálice. Eles respondem que sim. E Jesus, profeticamente, diz que, de fato, eles beberiam, como a história iria mostrar. Mas os seus discípulos ficaram enciumados com aquela situação. E nesse momento, Jesus, então, chama o grupo à reflexão. Ou seja, ele diz que entre vós, no caso, entre aqueles discípulos, não deveria ser assim. E fala, inclusive, algo muito interessante para os dias de hoje. É sobre aqueles que governam o mundo e que utilizam-se do discurso do carinho, do discurso do cuidado, mas que, de fato, não cuidam. E dá para os discípulos uma regra, que seria exatamente a grande regra ou o grande critério para a identificação dos seus discípulos, o amor recíproco. Então, ele sempre estabelece essa relação de trabalhar os conflitos a partir da autoavaliação, que é uma característica também do bom mestre, estimular o seu aluno a uma constante reflexão. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte dessa entrevista. Até já. A FEB lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Van Tuyl, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. A FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino. Como solução para os problemas atuais. .br. Da entrevista sobre Jesus e pedagogia, a nossa entrevistada, Sandra Borba, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Sandra, a gente conversava ainda agora sobre a diversidade de metodologia que Jesus empregou ao longo da sua vida. Que diversidade é essa? É claro isso? Assim, estudando os evangelhos, nós vamos observar que Jesus fazia uso de diversas maneiras de ensinar, vamos dizer assim. A sua abordagem é, em primeiro lugar, uma abordagem centrada na pessoa, no ouvinte, no aluno, né? O que o torna, então, vamos dizer, um pedagogo, um educador extremamente moderno. Ele parte da realidade do seu aluno. Se ele está lidando com comerciantes, ele fala que o reino dos céus é um tesouro, por exemplo. Se ele está trabalhando com donas de casa, com mulheres, ele narra uma parábola dizendo da mulher que perdeu a dracma dentro de casa, varre a casa inteira, e aí vai e avisa as suas vizinhas naquele processo de comunicação próprio das mulheres. Então, ele tem uma abordagem centrada no ouvinte, no caso, no aluno. E ele utiliza uma diversidade metodológica muito interessante. Preleções, ou seja, exposições, sermões, como nós conhecemos, estimula os seus
discípulos, aqueles que os ouvem, a observação, como por exemplo nos testifica o caso do óbolo da viúva, onde ele chama os seus discípulos para observarem aquela atividade da mulher em doar apenas 2 moedas. Ele usa muita ilustração. Então, Jesus é um repórter do seu momento, é um professor, é um mestre, é um educador, que se utiliza de todas as reálias, de todos os costumes, de toda a tradição da época, estimula o debate. Por exemplo, quando ele pergunta, certa feita, aos seus discípulos sobre o que diziam acerca dele, o Filho do Homem, quando ele indaga, quando ele, por exemplo, no contato com o fariseu, ele questiona qual era o sentido atribuído à leitura que o fariseu fazia. Ou seja, Jesus usa a observação, a ilustração, a exemplificação, a preleção, mostrando então uma certa diversidade rica, né, na forma de tratar os assuntos que ele vinha nos trazer. E Jesus também usa algum tipo de avaliação? Usa a melhor avaliação, né? Porque todo aluno morre de medo de avaliação, né? É o dia do nervosismo. Mas Jesus usou a chamada avaliação não como classificação, não como forma de punição, mas a verdadeira avaliação, sob o ponto de vista escolar, inclusive, que é levar o próprio educando a entender o que é que ele sabe, ou seja, a avaliar, a autoavaliação, a identificação das suas próprias necessidades. Existem momentos belíssimos de avaliação dentro dessa perspectiva. Por exemplo, quando Jesus convida um moço rico, que sem avaliação nenhuma lhe diz que já cumpria perfeitamente, sabia tudo, fazia tudo, né? E Jesus olha para ele como se estivesse dizendo: meu filho, se você já está nesse nível, então vai. Diz aí o Evangelho: vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele não demonstrou aquela condição, porque não tinha, de fato, aquela autoavaliação, autoconhecimento. Da mesma forma, a simbologia da mulher adúltera, quando Jesus indaga aquela mulher, após ficar solitário com ela na praça: mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não. Então, vai. E eu também não te condeno, mas de futuro, não tornes a pecar. Então, o que Jesus faz é estimular naquele seu ouvinte, que é o seu aluno, o seu discípulo, podemos dizer assim, a esse processo da avaliação que busca o quê? Busca que a individualidade procure se situar. O que é que aprendi? O que foi que realmente consegui agregar enquanto valor? Então, é a estimulação ao autoconhecimento, à própria autoavaliação. E do ponto de vista de relacionamento entre ele, mestre Jesus, e os discípulos ou os alunos, nem sempre é um relacionamento muito fácil. Pois é, mas com Jesus era tão fácil que nós vamos encontrar, inclusive, situações inusitadas, como é o caso da família de Betânia, Lázaro e as irmãs Maria e Marta, cujas narrativas em torno da presença de Jesus no lar de Betânia revelam intimidade, né, dele com aqueles irmãos. Então, os discípulos tinham uma relação tão agradável com Jesus que eles, mesmo naquele momento histórico, não ficavam, vamos dizer assim, tímidos. Nós encontramos nas narrativas do Evangelho os discípulos indo perguntar ao Senhor: Senhor, o que é isto, o que é aquilo? Levantando as suas dúvidas, colocando para ele as suas dificuldades. Como é o caso de Simão Pedro, que ele indaga: Senhor, o que fazer com um irmão que pecou contra mim? Deveria perdoá-lo até 7 vezes? Né? E Jesus vai responder: não até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. Dá uma potência imensa, né? Aí chega a se viciar e perdoar, é uma beleza. Mas aí o que é interessante nessa relação? Essa capacidade que Jesus tem de deixar os seus discípulos à vontade. Para um espírito daquela grandeza, daquela condição, é necessário que ele, de fato, fosse o testemunho, como o foi e o é, de amorosidade. Porque o ato pedagógico é um ato de amor. Então, Jesus é principalmente o pedagogo do amor, que permite, naquela relação, a abertura do contato, da questão da fragilidade do próprio aluno. É aquele que explica, que pacientemente acompanha o processo de evolução. Então, ele culmina, vamos dizer assim, já está lá no finzinho do Evangelho de João, quando ele diz: não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigo. Então, é a pedagogia da amizade, a pedagogia do carinho, a pedagogia do amor. E nessa pedagogia da amizade, do carinho e do amor, usava-se que linguagem? Uma linguagem extremamente didática, poderíamos dizer assim. O que seria uma linguagem didática? Dissemos logo no início da nossa entrevista que o que caracteriza o bom mestre é principalmente o comunicador. É essa capacidade que o mestre tem de levar o conteúdo, o ensino. E Jesus utilizava uma linguagem didática bastante rica, ora poética,
como, por exemplo, nós encontramos quando ele nos fala: olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros dos céus, a poesia que verte, né, da palavra de Jesus. Ora, nós o vemos utilizar uma linguagem de síntese, parecendo até com os slogans de hoje, com o marketing de hoje, né? Ou seja, ele usa o conceito rápido, de modo que haja uma fixação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. E ora ele usa o chamado contraste, o que é muito curioso na linguagem pedagógica de Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então é essa linguagem que parte do concreto, como dizíamos também ainda há pouco, ou seja, das situações reais, do costume, da cultura. Esse é o verdadeiro ensino, aquele que puxa do indivíduo aquilo que o indivíduo tem dentro do contexto que ele tem, mas projetando esse indivíduo para o futuro. E esse Jesus mestre sabia também ser duro, enfim, chamar atenção, agir dessa forma, com mais energia quando necessário? Sim, porque a amorosidade não dispensa essa capacidade da gente ter energia, da gente poder utilizar a energia desse amor para ajudar o outro na superação. Assim nós encontramos, por exemplo, a figura de Pedro, e Jesus lhe disse que antes que o galo cantasse, ele haveria de negar 3 vezes, e assim aconteceu. É uma chamada de atenção. A amorosidade de Jesus implica também nessa capacidade que ele demonstra de mostrar aos seus discípulos essa necessidade de mais vigilância, de autoconhecimento, o que revela então a figura do educador pleno, ou seja, daquele que ama, mas também daquele que corrige. Sandra, que bom que você voltou ao Terceira Revelação. Muito obrigada por essa entrevista. Tudo de bom para você também. Casa, conversando sobre dúvidas e problemas. É assim que ele aparece e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Ao ler esse livro, você também tem a chance de aplicar esses ensinamentos no trabalho, na convivência com a família e com os amigos. Para as crianças, nossa sugestão de leitura é Pai Nosso, em que o espírito Meimei conta histórias relacionadas a cada uma das frases da oração ensinada por Jesus. O livro também foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, que vivenciou na prática o amor ensinado. Ainda no programa de hoje, perguntas dos telespectadores e o Evangelho no ar. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone
0 Operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Olá! Essa semana recebemos uma mensagem do Paulo Pinheiro, de Belém do Pará, que nos pergunta: como saber se sou médium e qual tipo é essa mediunidade? Caro Paulo, Allan Kardec escreve em O Livro dos Médiuns que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos é por esse mesmo fato médium. Podemos observar por essa característica que a mediunidade é um atributo da pessoa humana. De ordinário, todos somos médiuns intuitivos. Isso quer dizer que percebemos em maior ou menor grau a interferência dos espíritos por nossos pensamentos quando sintonizamos com eles. Entretanto, a mediunidade se mostra mais claramente, mais objetivamente, quando os espíritos dão aso a um efeito mediúnico, ou seja, quando alguns fatos, seja pelo processo de psicofonia, que é o fato de a pessoa falar pelos espíritos, ou psicoaudiência, ou alguma coisa equivalente a um efeito mediúnico, em que é o espírito que está se comunicando através de um médium, esses são os casos de uma mediunidade mais ostensiva, com a sua respectiva tipologia. Se você não apresenta sinais específicos de um desses tipos de mediunidade, é porque é portador apenas da mediunidade intuitiva. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Às vezes, somos indagados sobre essa passagem de Jesus. Evidentemente que o ser de perfeitos que Jesus nos coloca é em relação a uma perfeição relativa. E isso porque nós ainda vivemos neste mundo de expiações e provas. Mas ele dá ao mesmo tempo o modelo, no sentido do amor aos nossos inimigos, àqueles que nos caluniam. E que na realidade o que ele quer nos dizer é sobre a caridade que devemos ter em relação àquelas pessoas que ainda transitam numa faixa negativa de rancor, de ódio e de calúnia. Então, essa passagem nos toca muito ao coração, porque é Jesus falando e nos dizendo que somos capazes sim de vencermos as nossas próprias imperfeições. O Terceira Revelação de hoje está terminando. Esperamos que os exemplos que você viu durante o programa sejam um incentivo. E não esqueça, se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Até a semana que vem.